Fala pessoal, esse vídeo aqui, decidi fazer ao ar livre. Eu precisava passear com o Zik, né? E treinar umas coisas com ele. E eu vim aqui pra essa praça, poder pegar um pouco da natureza, pegar um pouco do ambiente aqui, pra vocês verem o ambiente. Mas aqui tem muito cachorro, ele tá louco pelos cachorros e tá focando menos em mim. Mas vamos falando aqui sobre o tema, né? Esse é o terceiro episódio do Jejum de Dopamina. Zizik, quer ver os cachorros? Esse é o terceiro episódio do Jejum de Dopamina. E eu vou relatar pra vocês, mais ou menos. Eu vou sentar aqui, porque senão eu vou ficar aqui ajoelhado. Ele vai pular em mim, com certeza, daqui a pouco. Esse é o terceiro episódio. Eu vou falar pra vocês os benefícios, o que aconteceu essa semana de positivo, o que mudou. E a gente tá com... Só fazer uma introdução, né? Esse aqui é o Zik, é um pastor belga Groenendael, é um dos meus cachorros. E o mascote do vídeo, ele não tá aqui, é um cachorro menos sociável, porque ele foi treinado para cão de guarda. Mas o Zik é altamente... Ele teve uma sociabilidade bem bacana que eu fiz com ele. Inclusive, parte foi aqui nesse parque, né? Ele adora cachorro, adora brincar e adora criança. Então ele gosta bastante daqui. O nome dele eu tirei do Attack on Titan, né? O Zik é um guerreiro de Marley. É um guerreiro da linhagem lá do Titã original. Né? Isso porque o Zik, adquiri ele para ele ser um cão de faro, né? Para eu treinar ele para faro. E não liguei não, que ele sempre fica aqui na frente, porque ele é assim mesmo. Daqui a pouco ele vai pedir carinho, vocês vão ver. E aí, o Zik, ele tem uma linhagem pura, né? Ele veio de um canil bem conceituado, daqui de São Paulo, de criação de pastores belgas Groenendael e Tervuren. Aproveitar, se o Emílio assistir esse vídeo, mandar um abraço para ele. E o Zik foi um dos melhores cachorros que eu já tive na vida. Ela veio com essa questão de criar bons hábitos, e um deles é eu estar fazendo uma atividade física 2 vezes no dia, e sendo que a segunda eu tenho utilizado apenas para corrida, né? Então eu corro, aproveito e corro com ele. Obviamente respeitando as limitações dele e mais minha do que dele, porque, né, eu não vou expor ele a uma intensidade tão alta do nada. Então a gente tem que começar do começo, como tudo, né? Não só ele como eu. E então a gente dá uma caminhada, por exemplo, a gente vai caminhando até aqui, aí daqui a pouco a gente dá uma corridinha, vai fazer outra caminhada leve, até o ponto que a gente estiver já correndo bem. E eu vou começar agora já a falar o que aconteceu essa semana, para vocês verem como foi positivo, como isso trouxe benefícios, né? Eu vou pegar aqui minha colinha. Então, antes eu tava com um certo problema para poder... para poder gravar. Na verdade, fica muito no celular. Eu gravava, aí eu perdia muito tempo gravando, depois eu perdia muito tempo editando, e aí eu tava indo contra a proposta do jejum de dopamina, né? Que é ficar... Vamos colocar aqui, vamos deixar claro que o jejum de dopamina é uma criação de bons hábitos, tá, pessoal? E criar hábitos bons, tirar hábitos não tão bons assim. E um deles, para mim, era o uso excessivo das redes sociais, do celular e tal. E no momento que eu gravava, e pelo outro lado, né, filho? No momento que eu gravava e tava... Nossa, ele não para. E tava editando, eu ficava muito tempo, e aquilo acabava que, mesmo eu não utilizando as redes sociais, aquilo me incomodava um pouco. E aí, já vou até adiantar um dos tópicos desse vídeo, que eu passei a toda noite, ao final da noite, eu passei a escrever como que tinha sido o dia, o que eu fiz de errado, o que eu poderia melhorar, né? Escrevia o que foi positivo e replicava o positivo e ajustava o que não era tão bom assim. E um desses era a gravação e edição de vídeo, né? Eu confesso para vocês que estava tomando muito do meu tempo. E a partir do momento que eu dividi durante o dia, eu gravava no horário e editava no outro, eu notei que eu estava dispersando menos, e essa dispersão eu podia direcionar para coisas mais produtivas no dia. Então foi altamente produtivo, né? E deixa eu ver aqui
foi isso. Eu acabei, como eu dispensava menos, eu conseguia focar no estudo, eu conseguia focar na atividade física. E eu notei que eu passei a ter uma certa regularidade nas atividades físicas, não só pelos 21 dias hard, mas porque assim, eu fazia aquela cascata de bons hábitos, né? Eu acordava, já vou de antemão aqui falar para vocês o que eu mudei positivamente, né? Eu notei que quando a gente está focado com certas coisas, a gente quer alcançar alguns objetivos, tipo algumas metas, vai chegar uma hora que a gente não vai querer executar aquela meta, a gente vai estar cansado, não vai querer cumprir o proposto ali daquela forma, porque, sei lá, a gente tá com outras coisas na cabeça, aparecem outras coisas, o cansaço vem, tem uma moça com um cachorrinho solto, e, enfim, eu notava que, por exemplo, eu tô com o objetivo de resolver 200 questões por dia, uma meta minha, e eu acho 200 bastante coisa. Para uma pessoa que tenha uma vida social, que trabalha, que estuda, que faz um monte de coisa, e eu não tô falando só estudo para concurso não, tá? 200 acho que é uma meta até bem um pouco intensa, mas eu não tô falando que não é a boa, não é bom, é intenso, é um ritmo intenso. E no vídeo de resolução de questões eu falo sobre quantas questões assim mais ou menos são legais de você resolver. Então será que 200 questões por dia é algo produtivo? Tem que ser analisado. Esse meu objetivo ele tem esse objetivo de 200 questões no dia, ele tem outro foco, tá? É outro foco. Mas mais pra frente eu comento pra vocês. A questão é que muitas vezes eu acordo e eu notava que eu ia deixando para depois a resolução de questões, e devido a esse ritmo intenso de resolução, como 200 questões são muito, né, na verdade, às vezes eu não completava a meta porque, já fazendo aqui já uma prévia do resultado final, tá, do vídeo de 200 questões, mas não completava por quê? Porque eu começava a barganhar comigo mesmo sobre esses assuntos, sobre esses assuntos que eu falei. Então eu notava que às vezes eu precisava resolver, mas eu pensava assim, e se eu deixar para daqui a 1 hora? E se eu fizer daqui a pouco? Só um minutinho, pessoal. Peraí, Zic. Eu coloco isso aqui porque a gente corre, né? Então, não é o equipamento ideal para corrida. Deixa eu levantar aqui um pouquinho para ajustar. Tudo bem. Coloca assim. Tudo bem. Quer carinho? Tá bom, então. Quer carinho? Nossa, aí você me complica. Esse vídeo aqui vai ser engraçado, hein? Oh, meu Deus do céu. Não ficar aqui? Ele quer passear, pessoal. Eu já vou encerrar esse vídeo logo logo. Ó, ele vai indo pra lá. Vou botar pra trás, que aí se ele for pra trás, não enrola. Então, onde eu tava? Eu tava falando sobre a barganha. E a gente começa a barganhar. A gente começa a falar assim, posso deixar pra daqui a 1 hora, eu posso deixar pra fazer depois de tal tarefa. E a melhor coisa que eu vi, tanto pro esse desafio 21 dias hard, quanto pro jejum de dopamina, é assim, quando você começar a barganhar com a sua própria mente, cara, você pega e faz. Pega e sai. Tinha dias que eu não queria passear com o Zic porque eu tava cansado de alguma coisa do dia a dia. Mas primeiro ele precisa passear. E segundo que eu também escolhi essa meta. Então eu ia estar indo contra o meu próprio objetivo. E quando você pega e age, a motivação ela aparece. No começo você não quer. Quantas vezes vocês não foram correr aí, tava sem ânimo nenhum, tava se preparando para contar. Aí ia correr, sem ânimo, aí durante a corrida parecia que era a melhor sensação do mundo, sabe? E no final você pensa assim, puxa, tinha que ter saído antes para correr. Com a atividade física, com os exercícios, com qualquer tarefa, é a mesma coisa. E eu acho que isso é muito parecido com o que os psicólogos chamam de terapia... Nossa. Eu perdi a linha de raciocínio aqui. Aquela terapia que é o TCC, né? Terapia Cognitiva Comportamental, acho que é isso. Onde eles tratam aquelas pessoas que estão com alguns sintomas de alguma coisa, como uma depressão, e elas basicamente estipulam metas assim. Não tô simplificando o trabalho deles, não, pessoal. Tô falando que eu vou fazer um gancho aqui, uma coisa bem bacana que eu vou trazer pro canal. Eles estipulam metas, que a pessoa mesmo não tá identificando que ela tá indo numa bola de neve de hábitos negativos, vou botar dessa forma, e eles estipulam, eles meio que reprogramam ali a vida da pessoa de uma forma saudável, e a pessoa começa a executar tarefas bem positivas, e isso vai fazendo uma bola de neve positiva na vida da pessoa.
Como, por exemplo, você se expor ao sol pela manhã, sabe? Isso é uma coisa... Imagina a pessoa ficar no quarto escuro. Acho que isso não é saudável para ninguém. E o que acontece? Eu, percebendo essa necessidade de trazer isso pro canal, eu conversei com um amigo meu, o Hudson, ele é psicólogo, e ele trabalha com esse tipo de TCC, né, com esse tipo de terapia. E eu convidei ele para fazer uma participação aqui, para conversar com vocês, né, porque eu acho que tem tudo a ver um acompanhamento de um profissional com um estudante que muitas vezes passa por diversas adversidades no dia, na vida, né, como estudante, e trazer isso para vocês aqui, para ele dar a contribuição dele, né, e vocês baterem um papo, por assim dizer. Ah, quer carinho? Agora ele quer carinho. Aí, então, isso é uma outra coisa, né, essa questão do TCC é um ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Outro aspecto que eu gostaria de trazer, não liga não, se aparecer alguma pessoa aqui atrás. Eu notei que eu tava muito focado em bater a meta do Clube das 5, sabe? De acordar às 5 e cumprir as tarefas. Só que eu tô com uma nova rotina agora, pessoal. E mais pra frente eu vou comentar com vocês sobre isso. Eu tava focando muito em acordar às 5 para bater as metas, mas eu tava batendo as metas. Só não tava sendo do jeito que eu gostaria, que era às 5 da manhã, mas porque eu tô de férias, eu não preciso bater essas metas às 5 da manhã, eu tenho o dia inteiro para bater. Então, eu acordar às 5 com essa nova rotina que eu tava tendo que dormir às 11 horas, no mínimo, eu não tava achando saudável. E fica a reflexão, será que você se fazer cumprir uma meta, ela sempre vai ser saudável? Por exemplo, no primeiro momento é interessante você fazer o clube das 5 e acordar às 5 para bater suas metas. Mas você tem que entender e olhar para sua vida e perceber que, assim, será que eu já não tô tendo uma vida saudável? Fica essa reflexão, porque eu tava tendo uma vida saudável, eu tava comendo saudável, isso faz parte dos 21 dias hard, eu tava fazendo duas atividades físicas no dia, estudando, fazendo a leitura da lei seca, fazendo leitura de jurisprudência, fazendo 200 questões, ou pelo menos tentando, e ainda assim eu ficava me cobrando, falando assim, putz, eu não acordei às 5, e no momento que eu percebi que eu não precisava acordar às 5 para bater as minhas metas, pelo menos não nesse cenário que eu me encontro agora, cara, eu tirei um peso das costas, sabe? Eu deixei de me cobrar. E eu acho que o estudante, principalmente para concurso, ele se cobra muito por umas coisas que talvez ele nem parou para refletir. Será que vale a pena eu me expor a isso? Porque assim, eu já falei para vocês, tudo tem momentos. Pessoal, não vou tirar esse cinturão daqui não, porque depois para colocar é uma treta. O que eu vou fazer é tirar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Que aí ele fica um pouquinho mais livre. Eu acho que o estudante ele se cobra algumas coisas que ele quer se impor, ou ele vê os outros se impor, e eu não tô falando que o Clube das 5 não é bom, não. Eu gosto, ainda mais quando eu voltar pro trabalho, eu vou querer voltar. Mas você tem que entender qual é a sua realidade. A sua realidade, ela permite um Clube das 5? A sua realidade permite que você resolva 200 questões? Porque tudo tem momento. Eu não vou falar que não vai ter um momento no seu estudo que você vai ter que dar mais do seu 100%, vai ter que dar mais do seu 100% para tudo na vida. Se você quiser ser bem-sucedido, você não pode se resumir a fazer o que todos fazem, mas você tem que fazer isso de forma estratégica. A gente sempre fala aqui sobre maratona, concurso é maratona, etc. Só que você vai estar com gás na hora que você precisar correr a maratona? Na hora que você tiver com o seu edital aberto, você vai estar com o gás necessário? Porque você já foi lá, fez Clube das 5, 200 questões, leu a lei seca, jurisprudência, doutrina, tudo, foi pra faculdade, trabalhou, fez tudo. Aí chega lá, sai o edital. Você vai dar o seu 100%, seu 120%, 150%? Então, é uma coisa que você tem que refletir. A lição que fica nessa semana é você olhar de um lugar mais distante para sua rotina, né, ter essa visão externa e falar o que está fazendo sentido aqui, o que não faz sentido. Outra coisa que eu queria trazer para vocês também é sobre essa questão de metas, né? A gente se preocupa muito em metas, horas líquidas, quantidade de questões, vem pra cá, quantidade de questões, correr tantos KMs, mas vocês já pararam para perceber que vocês não estão nem resolvendo questão, não estão nem correndo fazer aqui? Não. Deixa o cachorro. Vem aqui.
Vocês não estão resolvendo questões. Nossa, esse vídeo aqui vai ser sui generis, pessoal, porque, meu Deus do céu, a quantidade de emoções que eu estou botando aqui nesse tempo, e é o que ele fez com o colete. Pera aí, eu vou ter que ajeitar isso aqui. Vocês querem estipular meta, vocês querem fazer assim, eu vou correr 5 km, 10 km, resolver 200 questões, acordar às 5 da manhã, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E para analisar, você está resolvendo uma questão no seu dia? Você está caminhando? Você chegou ao ponto de caminhar, de ir para uma academia, fazer um jiu-jitsu? Você... Nossa, aqui são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que eu me perco. E é um ambiente bonito também, acabou dando aqui o ambiente, as pessoas. Porque vocês não estão vendo, mas tem pessoas que elas tentam interagir meio que visualmente com a gente. Mas é isso. Então, você iniciou alguma coisa? Você está acordando no mesmo horário todo dia? Você está dormindo no mesmo horário? Está se alimentando bem? Tá se alimentando no horário que deveria? Eu acho que isso é mais importante do que você chegar e estipular uma meta de algo que não foi constante. E quando a gente olha lá para os pilares, eu ia sentar aqui, mas aí eu tô passando um galgo aqui, correndo, uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Zizik, vem cá, você não aguenta não, ele corre mais que você. E vocês não estão fazendo, não estão tendo lá nos pilares a constância, mas vocês querem ter a intensidade. Vocês não estão tendo a disciplina, mas querem ter a intensidade. E tudo isso para quê? É mais importante você chegar como eu fiz com ele. Eu tava na academia. Tava na academia e pensei assim, ó, quando eu voltar eu preciso bater a meta. A meta de correr, né? Ou fazer a segunda atividade no dia. Só que, e se eu chego em casa, tiro a roupa, tomo um banho, eu posso fazer a segunda atividade qualquer hora. Hoje é sábado, né? Então é um pouco mais flexível. E o que eu fiz? Eu simplesmente não tirei a roupa. Eu simplesmente não sentei para fazer outra atividade que não tivesse relacionada com a minha preparação para vir aqui sair e ficar com ele. Ó, ele vai me derrubar lá embaixo, ó. Então, eu acho que é interessante você se condicionar a estar naquela posição de preparação para a atividade. Então vamos trazer para a nossa realidade. Você quer resolver a questão. Não vou nem falar uma meta de questões, Zik. Nossa, vou nem falar uma meta. Mas o primeiro passo é você sentar no computador ou na mesa de estudos, abrir o livro, pegar o notebook, sabe? Para resolver questões. E aí o próximo passo é você começar a resolver. E a questão da corrida, você quer correr? Põe a roupa da corrida, põe a roupa, põe o tênis. Você fez isso porque você com a sua roupa. Então, coloca a sua roupa de atividade física. Porque aí você vai ver que indiretamente você vai pensar assim, pô, tô com a minha roupa aqui da atividade física e eu não vou sair. Eu já tô com a roupa, já tô com a camisa de corrida, já tô com a calça de corrida, tô aqui, ó, tô com essa parafernália toda aqui, não vou correr. Aí você vê que você já tá meio que assim, vamos lá. Eu lembro que muitas vezes quando eu fazia jiu-jitsu eu pensava isso, antes de pegar a faixa azul. Eu queria ser constante, queria pegar a faixa azul, mas eu tava lá sentado em casa, chegava do trabalho, né? Então, eu queria pegar a faixa azul, mas eu não queria fazer as coisas que o faixa azul fazia. Eu acho que é aí que você começa a progredir nas faixas no jiu-jitsu. Vamos pegar aqui essa referência. Você quer ser faixa preta. Você quer ser faixa marrom, quer ser faixa preta. Mas você faz o que você precisa fazer para ser um faixa preta? Eu queria ser faixa azul, mas eu não fazia as coisas que eu precisava para ser faixa azul. O que um faixa azul é? É o cara que dá o melhor dele, sempre. Ele vai lá, ele não nega a rola. Ele sabe praticamente todas as técnicas, mesmo que ele não faça bem. Então, o estudo para concurso ele é parecido. Você vai precisar saber as técnicas, você vai precisar executar aquelas atividades que vão te levar ao objetivo. Tá acabando aqui o tempo do vídeo, perdi muito tempo corrigindo o Zik. Mas basicamente é isso. Outro ensinamento dessa semana foi: você tá se cobrando muito por umas coisas que você nem começou. Eu tava conversando outro dia com um amigo, e aí ele falou assim pra mim: parente, eu vou entrar pra Mike, e eu vou entrar pra Mike pra ser da rota. Aí eu pensei assim, pô, bacana, uma boa meta. Aí eu, pô, bacana.
Você já tá estudando? Ah, não, vou começar a estudar. Pô, o cara não entrou. Não entrou. Não estudou. Não tá estudando. Não resolveu uma questão. Não passou em uma prova. Não reprovou num TAF. Ou numa prova objetiva, ou numa redação, ou no psicotécnico. Não entrou no curso de formação. Não sentiu o que é um curso de formação. Não fez parte, às vezes, de uma unidade diária, comum. E o cara já quer estar no topo. E quando eu digo topo é relacionado à operação, né, pessoal? Ele já quer estar na tropa mais operacional do estado. Então é isso. Façam, dê um primeiro passo. Falar, mas vocês viram que não tá dando pra continuar a gravação do vídeo. Mas a semana foi desse jeito. Eu senti também uma clareza muito, muito grande. Acompanha o canal aí, acompanha o vídeo. Dá um like aí que vai me ajudar bastante. Segue lá no Instagram. Eu acho que tem muito conteúdo bom. Gratuito, pessoal. Gratuito. Tudo que eu falo aqui é o que eu gostaria que tivesse me falado há 5 anos atrás, sabe? E a gente perdeu muito tempo. A gente perde... Pera aí. O cara deixa o cachorro solto. Aí depois eu dizer que ataca, a culpa vai ser minha. Mas é isso. Segue lá no Instagram. Dá um like. Assista os vídeos e vem com a matilha.